Gente, se o comércio ele abrir de forma parcial, se o comércio abre de forma parcial, você é a favor ou contra? Não vai abrir 100% para todo mundo lotar ônibus, os idosos irem, né, até o centro de Campo Grande, ou o centro de Dourados, ou o centro de Três Lagoas. De maneira gradativa, de maneira homeopática. Começa 30%, depois 50%, depois 70%. Campo Grande está sendo exemplo para todo o planeta de medidas de prevenção e, ao contrário, tem muita gente aí que pode ficar sem emprego, pode ficar desabastecido, né? Então, a gente fica naquele denominador, tentando encontrar um denominador. Vai para o Facebook Cidade Alerta MS, se você é a favor ou contra. Prepara para mim as imagens da FIEMES, da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul. Pessoal, a partir de agora, eu vou conversar com o diretor-presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, o presidente Sérgio Longen, que eu quero que ele fale, né, justamente agora, o posicionamento do setor industrial. Por quê? A FIEMES tem uma posição, que ela fala que o retorno gradual das atividades da indústria em Mato Grosso do Sul, ela pode conter o rombo, né? Alivia o rombo econômico. Porque além do colapso na saúde, nós vamos ter um colapso na economia. Presidente da FIEMES, Sérgio Longen, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Mato Grosso do Sul. Muito boa tarde para o senhor. O posicionamento do setor industrial é justamente essa, que a indústria volte também a atuar de forma homeopática, Longen. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, assim, a indústria vem trabalhando normalmente, até porque ela precisa, de certa forma, abastecer os supermercados, ela precisa abastecer, de um modo geral, a situação das pessoas hoje que estão em casa. Nessa conta, nós tomamos um cuidado muito grande nas ações, inclusive, do SESI, na área de SST, Saúde e Segurança do Trabalho, na condição de que essas empresas que estão trabalhando consigam se adequar aos protocolos do Ministério da Saúde. Então, de certa forma, nós estamos trabalhando e nós defendemos que as ações e os protocolos devam continuar nas empresas, inclusive com a flexibilização que está sendo discutida hoje. Presidente, o senhor está vendo a manifestação, os protestos que estão acontecendo em Campo Grande, aconteceu nas principais cidades aqui do Mato Grosso do Sul. Como que o senhor enxerga essa questão, ciência e economia? Olha, a gente tem que encontrar um meio termo. Nós da indústria, para produzir, de certa forma, a gente se adequou aos protocolos do Ministério da Saúde. Nós entendemos que nesse momento precisamos flexibilizar alguns setores econômicos. Veja, flexibilizar alguns setores. Lembrando sempre que a saúde deve estar acima de tudo. Esses protocolos de segurança devem ser, de certa forma, mantidos na totalidade. Se a gente conseguir, em alguns setores, manter os protocolos de saúde, eu entendo que é possível flexibilizar alguns setores da economia. E é nessa linha que a gente tem trabalhado, nos posicionado frente às autoridades. Eu tenho tido reuniões permanentes, não só com o prefeito Marcos Trade, mas também com o secretário Dudu, também com o secretário Jaime Verruc, também com o secretário Eduardo Rídio, e de certa forma a gente vem construindo aquilo que é possível. Da mesma forma, em Brasília, a Confederação Nacional da Indústria tem mantido protocolos e agendas constantes com as áreas de economia e também com as áreas do Ministério de Saúde. Então eu entendo que essa grande discussão do momento, ela é importante, porque alguns setores estão com dificuldades financeiras já, alguns trabalhadores, de certa forma, já têm seus empregos ameaçados, e aí começa a haver justamente essa preocupação da sociedade. Então, flexibilizar alguns setores da economia nesse momento eu entendo importante, desde que eu gostaria de deixar muito clara a minha posição de que a gente que a gente mantenha os protocolos do Ministério da Saúde. Disso nós não podemos abrir mão. Presidente, só para a gente entender, o senhor disse agora há pouco, né, que a indústria, ela teve que se ajustar, se adequar. A gente está vendo algumas imagens aqui agora no Cidade Alerta, para atender às determinações do Ministério da Saúde.
O que é a indústria, só para a gente ilustrar para o público, para a grande audiência que está nos assistindo nesse momento, o que a indústria teve que se readequar, presidente? Por exemplo, aglomeração de pessoas. Vamos citar um caso de protocolo de funcionamento de uma empresa. As empresas não podem trabalhar da mesma forma que vinham trabalhando. Então foi criado horários alternativos, muitas linhas de produção reduziram a capacidade de produção e alternaram o horário de funcionamento, né, para que não houvesse aglomeração de pessoas. O funcionamento, por exemplo, dos refeitórios, a entrada e saída dos trabalhadores, o protocolo de higiene dentro da empresa, ela foi ampliado na totalidade. O transporte desses trabalhadores ele está sendo feito também de uma forma diferente. No caso de Campo Grande, muitas empresas têm adotado veículos, no máximo 4 pessoas. Muitas pessoas têm adotado motos com reembolso aos seus trabalhadores. Muitas empresas têm utilizado Uber individual para cada trabalhador. Ou seja, a indústria ela se ajustou para produzir. Não está produzindo na totalidade, mas está produzindo. É a mesma forma que eu defendo já a flexibilização. Por exemplo, a flexibilização dos restaurantes hoje, bares, eles estão atendendo aos protocolos, ou seja, o distanciamento de mesas, né, o distanciamento de clientes, todo esse rearranjo que foi, de certa forma, feito para a flexibilização das atividades de hoje, que foram editadas no decreto da Prefeitura de ontem, já fizeram a diferença para esses setores. Esses setores podem começar a produzir de uma maneira já diferente. Bom, presidente, eu quero agradecer a participação do senhor. Eu acho que é a primeira vez que eu te entrevisto aqui no Cidade Alerta. Eu só quero agradecer e parabenizar também ao SESI. Eu li uma notícia agora há pouco no Twitter, até que eu quero que o senhor confirme que o SESI vai produzir máscaras para distribuição para a área da saúde. É isso, presidente? Tá, exatamente. Nós estamos, além de essas áreas do SESI estarem produzindo máscaras, a gente tem trabalhado muito forte no apoio da industrialização, no processo de doação para álcool 70%, com as prefeituras, com os postos de saúde, ou seja, a gente tem procurado atender de todas as formas o apoio para que nesse momento crítico a gente não trabalhe. Para você ter uma ideia, nós tivemos 65 mil matrículas do Senai somente nesse mês de março, ou seja, há uma movimentação muito grande do sistema S como um todo para que a gente consiga, de certa forma, dar apoio para esse momento difícil para a economia e para a sociedade como um todo. Bom, eu conversei por telefone Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul. Presidente, olha, muito obrigado por suas explicações e boa tarde para o senhor. Boa tarde, um grande abraço a todos. Pessoal, e falando na FIEMES ainda, só para você ter uma ideia do setor industrial, nessa época da Covid-19, nessa época de novo coronavírus, o setor industrial, a gente fica pensando, né, aonde que nós vamos parar? Tem gente trabalhando por nós, como essas pessoas que vão aparecer agora nessa reportagem, quer ver só? Põe na quadrada. Existe uma máquina que nunca desliga, segue funcionando pelas pessoas. Vidas que precisam que essa força não pare. Uma potência que não diminui, nem diante das maiores crises. Essa máquina tão fundamental é a indústria. E a sua mais valiosa matéria-prima são os seus colaboradores. Jovens, mães, pais de família, que enfrentam tudo para garantir que não faltem produtos nas gôndolas, remédios nas farmácias, comida na mesa das pessoas. Por isso, com o apoio da FIEMES, as indústrias estão seguindo os decretos e as recomendações do Ministério da Saúde para prevenir a proliferação do coronavírus, fazendo o que é preciso para proteger a vida desses colaboradores e para que você possa ficar em casa zelando pela sua família. Dessa forma, trabalhando com muita responsabilidade e dedicação, a indústria continua por você. A indústria continua por você, setor industrial deu seu posicionamento, eles são a favor, então, da abertura parcial do comércio, tá bom?